Olá a todos, podcast 20 Minutos Capim Branco. Nós estamos no 11º episódio e hoje aqui comigo, Gevair Campos. Boa noite, Gevair. Nós vamos falar sobre os cenários para a carne bovina brasileira. Gevair Campos, ele é mestre em agronegócio pela UNB. O currículo dele é tão grande que o episódio todo vai se esgotar se eu for falar de tudo, mas vamos resumir aqui, professor, rapidamente, né? Ele é especialista em gestão do agronegócio e legislação ambiental pela Universidade Cândido Mendes, especialista em educação 4.0 pelo Centro Universitário Cenecista de Osório. Ele é graduado em administração pelo INESC, aqui de Unai. Ele tem licenciatura plena em matemática pela FINOM de Paracatu, técnico em agropecuária pela Escola Agrícola aqui de Unai. Ele profissionalmente exerce o cargo de fiscal assistente agropecuário do IMA aqui em Unai e atualmente ele exerce a função de coordenador do IMA em Unai. Atuou como professor da SENEC, da Facto e atualmente atua na EFAM em Natalândia. E também vai aqui nos apresentar, né, vários pontos sobre esse cenário para a carne bovina brasileira. Então vamos lá, professor. Qual que é então, vamos contextualizar essa situação aí do Brasil livre de febre aftosa. Será que é bem isso mesmo? Quais que são os desafios? Qual que é o impacto histórico que a febre aftosa promoveu aí no mercado de carnes aqui no Brasil? Carne bovina. A febre aftosa sempre foi um desafio para a pecuária brasileira. Então, no passado se tinha uma grande mortalidade de animais, perca de produção de leite, de carne. E desde a década de 60 o Brasil vem com programas de vacinação. Fruto desses programas, nos anos 2000, conseguiu reconhecimento internacional com vacinação, mas o fato de ter febre aftosa, de ter a vacinação, tem alguns embargos não tarifários, ou seja, embargos sanitários para a carne bovina brasileira. Então, essa questão da vacinação é sempre um desafio. Então, alguns mercados restringem a carne brasileira por fato de ter vacina. Então, veio se trabalhando todo um contexto, desde a vacinação em massa, o controle sanitário dos bovinos, os órgãos estaduais de defesa sanitária de saúde animal foram se estruturando, o Ministério da Agricultura trabalhando, e com essas vacinações se chegou a esse reconhecimento internacional. Então, desde 2006 não há foco de febre aftosa no país, e com isso mudou-se os desafios. Continuam alguns embargos, então começamos a pensar, a sonhar no reconhecimento internacional sem vacina, porque aí a gente tem novas oportunidades para a nossa pecuária. E alguns estados hoje já são livres de febre aftosa sem vacina. Você pode falar um pouquinho desse ponto? Exatamente. Então, nos anos 2000, o país foi reconhecido como um todo como livre com vacinação. Mas o estado de Santa Catarina, um estado que tem algumas questões geográficas, questões culturais, organização do órgão estadual de saúde animal, conseguiu em 2007 o reconhecimento internacional de livre de vacinação de febre aftosa. Então, desde 2007, o estado de Santa Catarina não vacina contra a febre aftosa. O estado de Minas Gerais, a gente vacinou até 2022. Não temos reconhecimento internacional de livre sem vacinação, mas já temos reconhecimento nacional. Então, dentro do Brasil, a gente é reconhecido sem vacinação. Mas, fruto disso, Santa Catarina aí vem galgando aí de uma série de oportunidades. Como eles não vacinam, eles conseguem exportar para vários mercados que todo o restante do país não consegue. Exato. E esse status, como é que ele aumenta a confiança do Brasil no mercado estrangeiro? O Santa Catarina... um exemplo de Santa Catarina. Ele mostrou para o Brasil como deveríamos fazer para chegar a alguns mercados. Fazer o controle, intensificar estratégias e mecanismos para garantir esse status. E com isso ele garante que aquele produto tenha qualidade e não tenha risco. Então, o que o governo federal, junto com o Ministério da Agricultura e os órgãos estaduais de defesa da saúde animal, se organizássemos e auxiliássemos aí com o mecanismo do nosso produtor rural, o Brasil poderia chegar a esse status livre de vacinação. Consequentemente, a gente teremos novos mercados, teremos um produto mais seguro e demonstraremos tanto internamente quanto externamente que os nossos órgãos de defesa conseguem garantir que aquele produto é seguro, que aquela carne é segura, que ela não leva problema para o consumidor. E lembrando, a carne bovina
não provoca nenhum dano à saúde, é zero risco de você consumir carne bovina e contrair febre aftosa. E ainda mais que no Brasil não tem foco desde 2006. Então, carne e leite... O grande problema da febre aftosa é a transmissibilidade dela, né? Claro, o gado perde peso muito rápido, é um ciclo muito triste, né? Mas essa transmissibilidade que assusta bastante, né, professor? Exatamente. Então, o pessoal aí que tem a mais experiência aí, viveu aí no final dos anos 80, 90 e presenciou febre aftosa ao vivo e a cores lá no campo, o animal emagrece, perde peso, então para de produzir leite, para de produzir carne. E uma curiosidade, se chama febre aftosa porque dentre as características, uma é febre, e o segundo, ela começa a estourar vesículas, também conhecido como aftas. Então, febre... São aftas grandes na boca. Exatamente, são grandes feridas e, consequência disso, o animal para de comer, perde peso, perde produção. A chance disso passar para o ser humano é muito pequena. E tem que ser contato direto, então consumindo carne, leite, a chance de você contrair é zero. Então a nossa carne, o nosso leite, quanto à febre aftosa, é bem seguro, e aí temos todos os mecanismos aí de inspeção que garante que esse produto chegue de qualidade na mesa do nosso consumidor aqui. É tanto que conseguimos entregar essa carne aqui no nosso país e em mercados internacionais também somos reconhecidos pela qualidade da nossa carne. O Brasil hoje é o segundo maior exportador do mundo de carne bovina. Está crescendo cada vez mais, né? E quais foram as mudanças práticas para o produtor em termos de manejo? Essa nova etapa, além de não ser obrigatório vacinar para a aftosa, mas permanece os programas nacionais de erradicação da aftosa, permanece o monitoramento e, como a gente estava até conversando há pouco tempo atrás aqui, a questão sanitária ela é tão importante, inversamente proporcional ao custo dela em relação as despesas gerais do pecuarista. Ela ocupa menos que 1% das despesas. É muito barato você manter isso. Talvez assim, isso é a oportunidade deles. Vai vacinar contra a raiva, vai vacinar contra a brucelose, que é obrigatório, são vacinas obrigatórias. A raiva é obrigatória nos casos em que existem, nos locais que existem foco, não é isso, professor? E a fitose, embora seja, né, você não precisa de vacinar, mais em quase todos os estados, não é isso? Aqui em Minas Gerais desde o ano passado. Desde 2022. 2022, ano retrasado. Isso, retrasado. Né? Então, só que assim, continua, né, a necessidade de você continuar. E se aproveita para contar o gado, na questão prática de gestão. Conta o gado, já aplica um modificador orgânico, já aplica, né, qualquer tipo de um carrapaceiro, um parasitário, certo? Então você aproveita já para fazer isso, né? Isso. Quer dizer, e o gado precisa, né, de você estar ali fazendo manejo. Parte do manejo, a obrigatoriedade da vacina forçou aí os produtores a reunir o rebanho, todo o rebanho uma vez por ano, e os animais novos 2 vezes por ano, então ele já tinha que vacinar contra a febre aftosa. Fruto disso, a febre aftosa não trouxe somente a questão de sermos livres, conseguimos controlar uma série de parasitas com o manejo. Então o produtor fazia o manejo, então ele aproveitava para os controles parasitários, para outras vacinas e outras enfermidades aí que provocam os bovinos. Então ele já vem fazendo esse controle. E agora com a retirada da vacina, é prudente que ele continue fazendo esses controles. E só relembrando, não deixem de declarar o seu rebanho para os órgãos de defesa de saúde animal dos estados, aqui em Minas Gerais para o INMA, porque esses mecanismos é um benefício para você, produtor, manter o seu rebanho ali controlado. Muitos produtores conseguiram melhorar a produtividade porque ele mudou a forma de manejar e precisamos desse controle para permanecer o status. Então estamos aí, esperamos 2026, o reconhecimento internacional é o primeiro passo. O segundo é manter esse status. Então, para manter esse status, precisamos que uma série de práticas que os nossos produtores já internalizaram, já fazem dentro das propriedades, que elas continuem. Que ele continue manejando o rebanho, que ele continue fazendo as suas atualizações de nascimentos, de evoluções de faixa etária, que ele faça aí as vacinações de brucelose, todas as fêmeas aí de 3 a 8 meses, que ele faça aí as vacinações de raiva de acordo com cada estado. Se for aqui no estado de Minas Gerais, a gente recomenda a vacinação dos animais, todos os animais uma vez por ano, revacinar os animais primo vacinados, ou seja, aqueles que tomam a primeira vacina entre 30 e 60 dias. Em regiões onde você tem muita incidência de vetores, como ataques de morcegos, recomendamos vacinar esse rebanho, porque mantemos o status. No mercado interno, professor, qual foi a mudança que nós tivemos? Nós falamos bastante aí da exportação. Realmente a carne bovina ela é responsável por 3% de todo o PIB do agro.
e 30% do PIB do agro não, todo o PIB nacional, né? E 30% do PIB do agro. Então, quer dizer, é algo extremamente importante para a nossa economia. Mas assim, falando do mercado interno, isso tem reflexo de aumento de mercado para o pequeno e médio produtor? Esse reconhecimento tende a abrir novos mercados. Então, aquele pequeno, médio produtor que hoje tem uma certa dificuldade de ascender os mercados internos, não somente externos, e também pode abrir os olhos para o mercado externo, tende a criar novos mercados. Por quê? Passando a imagem de uma carne segura, um produto produzido dentro das propriedades ali, que não vai provocar nenhum dano à saúde, criará novos mercados. E aí o produtor que já vem se modernizando, vem estruturando dentro da porteira, dentro da propriedade, ele vai conseguir ascender esses mercados. E o pequeno e o médio, que às vezes não se pensa muito no mercado externo, pensa só no mercado interno, pode também pensar nessa oportunidade, porque surgirá novos mercados, então teremos essa questão da demanda da carne e também da exigência. Hoje o consumidor de carne, ele quer saber de onde é que vem a carne. Principalmente da União Europeia, que trouxe esse modelo, né, professor? E aí é importante você citar esse ponto, porque daí o pecuarista ele precisa de mais opções, para não ficar muito focado ou na mão de enormes compradores, né, o que a gente até alerta, porque isso gera um tipo de controle de preço que é ruim para o pecuarista, né? E é preciso sempre valorizar o produtor rural. E essa organização do produtor, porque hoje acontece qualquer problema, se cria um embargo, muitas das vezes não tarifário, embargo aí sanitário ou vinculado a outras naturezas, e o produtor fica ali com o bovino, perde preço, o mercado não absorve, o mercado externo taxa, às vezes por uma série de mecanismos, uma série de estratégias ali, e o produtor é lesado. Estava vendo até esses embargos não sanitários, até de quantidade. Sim, tem até coisa impressionante, né? Cotas para você vender, para evitar que a exportação possa ser muito competitiva e eliminar o mercado interno desses países. Eles têm todo um cuidado com isso. E tem lá, né, os árabes, tem um protocolo, o abate halal, né, que é bem específico mesmo, que exige, né, um critério de industrialização bem frequente. E esse sanitário talvez é o maior mesmo. Normalmente se a gente pega... E outras questões, até essa questão industrial, né, até na embalagem, né, você tem que ter um rótulo, tudo bem específico para cada país, para cada situação. Exatamente. É uma exigência diferente, né? E muitas das vezes hoje, os mercados que compram a nossa carne impõem as exigências. O espectador até lembrar daquele episódio infeliz da carne fraca, né, em 2017, nós tivemos graves problemas lá de acusações sobre colocação de produtos na produção de carne brasileira. Isso chegou a ser ventilado no exterior e tivemos um embargo muito, pelo menos provisoriamente, até as momentâneo, mas houve e um prejuízo enorme, né? Então a gente tem que ter um cuidado para não ter o famoso fogo amigo aqui dentro mesmo dos brasileiros. Tem que ter aquele espírito de patriotismo para evitar esse tipo de coisa, porque foi um prejuízo muito grande. Sim, exatamente. Por isso que falamos que o produtor rural hoje já tem melhorado sua infraestrutura, sua mão de obra tem organizado, e é importante porque anteriormente, o mercado externo botava as exigências que viria comprar aqui e a gente tinha que atender. Agora, a gente está tendo a exigência do mercado interno. Então, o nosso consumidor está ficando mais exigente. Então, se ele está ficando mais exigente, é bom para o nosso mercado. E se nós conseguirmos atender essa exigência dele, muitas das vezes não ficaremos reféns desses mecanismos internacionais. Perfeito. Então, se a gente consegue criar um mercado interno sustentável, um fluxo interessante aqui, então, em caso de qualquer problema, qualquer embargo, qualquer embaraço alfandegário, não tarifário, internacional, continuaremos com nossos mercados e teremos poucos impactos. E é uma tendência. O nosso consumidor interno é mais exigente e o externo também. Então, o nosso consumidor externo vai exigir mais e o interno. E com isso, mantendo o nosso status, mantendo o controle sanitário, mantendo o rebanho ali. Você falou uma palavra-chave, né? Como manter esse status? E você falou que em 2026 nós iremos ficar livre já estamos livres de febre aftosa, mas sem vacinação para o mercado internacional em termos de Brasil, não de alguns estados, mas do Brasil. Isso. E como manter isso? Você falou um pouquinho lá das dificuldades de fronteira, dos cuidados que nós temos que ter, o monitoramento. O Brasil tem um programa nacional de erradicação de febre aftosa que não acabou, né? Com essa situação. O fato de ser livre não quer dizer que os programas governamentais se encerraram, né, professor? Exatamente. Continua. Então, o primeiro programa que o Brasil iniciou foi na década de 60, que era de vacinação.
Então foi um primeiro modelo para tentar vir controlar e conseguiu isso com a vacinação. Depois veio o programa de erradicação, que ele é do início dos anos 2000. E aí em 2017 o governo federal fez um novo plano, que se encerra agora, são 10 anos, se encerra em 2026, que é para o reconhecimento internacional de sem vacinação. O programa de erradicação ele não vai extinguir. Então, esperamos que corra tudo dentro dos conformes, como vem ocorrendo. Então, os estados vêm trabalhando os seus órgãos de defesa, modernizando, fazendo controle, adotando mecanismos, garantindo isso. No entanto, internamente, o nosso estado de Minas Gerais já é reconhecido, como Goiás, como vários estados brasileiros. E depois que findar isso com reconhecimento internacional, isso continua. Então, alguns desafios que a gente já prospecta para o futuro. Controle sanitário do nosso rebanho. Não podemos perder o controle, por isso que é muito importante você, produtor que está nos ouvindo aí, manter as suas atualizações de rebanho anual, fazer os seus controles de vacinação de brucelose, de raiva. Isso, né, professor? Exatamente, porque isso é um custo muito pequeno, né? Do IMA é muito fácil, é muito operável, os contadores já estão todos habilitados, tranquilo, o produtor às vezes que você está habituado com tecnologia, ele consegue fazer sozinho, né? E é uma tendência, a modernização não está acontecendo só dentro das propriedades, dentro dos governos também, os governos vêm modernizando também, então vem novas práticas, então hoje o produtor lá dentro da sua propriedade, tendo acesso à internet, ele consegue fazer todo o seu trabalho, ele consegue declarar a vacinação, ele consegue emitir documentação sanitária, ou seja, a guia de trânsito animal é emitida de forma remota, vem novos modernizações aí, então está cada vez mais na mão do produtor a garantia desses status, por isso que a gente contamos que ele faça isso. Temos também a questão das movimentações, então o controle de movimentação ele também vai ter um certo rigor, terá novos mecanismos, porque hoje tem algumas restrições, então o animal de área vacinada, ele não pode ir para a área não vacinada, então hoje, por exemplo, o estado de Minas Gerais, ele já tem alguns mecanismos para receber animais de outros estados que ainda vacinam, então tem todo um protocolo, e por isso que no reconhecimento internacional, então teremos novos protocolos, porque se perdermos esse controle sanitário, esse controle de rebanho, teremos problema na manutenção do status. E então, tem que acompanhar, tem que estar sempre atento, tem que sempre recepcionar essas regras de mercado, de exigências sanitárias internacionais, de normas internacionais. Eu sei que é chato isso, muitas vezes o produtor está preocupado com a produção em si, dentro da porteira, tem o custo, tem o funcionário para pagar, tem as despesas já com os animais, tem que comprar bons animais, tem que suplementar. A alimentação é o principal ponto que gasta muito, né? Mas ele precisa ficar atento a todas essas tendências. Você bem falou agora há pouco, né, sobre uma questão. Uma coisa é tendência que não se confirma, outra coisa é tendência que é certa, é algo tecnológico importante, que está aí na frente dos nossos olhos. É um ponto de sustentabilidade. Esse é o aspecto que eu gostaria de perguntar para o professor. Então, de que forma a pecuária sustentável pode se beneficiar dessa abertura de mercado? A gente tinha uma exigência que era a vacina. Então, ela é um embaraço nosso, um embargo. Agora está saindo a vacina. Esses mercados eles continuarão mais exigentes. Então, não é de hoje que se fala aí da questão do meio ambiente, preocupação com o meio ambiente. Não é de hoje aí que fala da questão social, dos colaboradores, do funcionário. Então, como você lida, trata ali seus colaboradores. Então, bem-estar entre empregador, empregados e os parceiros, né? Exatamente. Então, hoje a cadeia trabalha já como um todo. Então, chegando a esse status, é um outro desafio. É sabido que a maior parte do produtor brasileiro atende aí os mecanismos legais aí, sanitários, ambientais, mas temos uma parcela aí que, infelizmente, quase que torna como maioria se todos os produtores viessem ruim. Em ponta de faca. Exatamente. Você encontra meio ambiente de maneira peremptória, você tem que adaptar, você tem que se proteger, você tem que cada vez mais buscar essa receptividade. Onde existe a norma, o regramento, a tendência são tudo melhorar, a produção melhorar. Hoje nós temos um desafio na produção em relação aos Estados Unidos, porque apesar de nós termos o maior rebanho e termos a maior quantidade ali de animais, né? São 240 milhões de cabeças aqui no Brasil. Nós produzimos menos do que os Estados Unidos em razão da questão de genética, de produtividade, mas claro que eles acabam sendo mais receptíveis a essas normas, a essas tendências reais e importantes, né? E fica antenado, né, professor? A gente sabe que o produtor rural realmente ele defende o meio ambiente, ele cumpre os protocolos. Tem alguns que realmente
precisam melhorar, né? Precisam melhorar, mas a grande maioria realmente está interessado, quer, né, cada vez mais buscar as melhorias. Tanto verdade é que hoje você vê ali o produtor recebendo um extensionista, seja do mercado privado, seja do extensionista rural, né? Extensionista do Senar que vai lá visitar. Às vezes ele fala alguma coisa que não serve para ele, mas o cara não precisa de ofender, não precisa de estar ali e reclamar, o cara está indo lá para visitar, para ajudar, né? E muitas vezes ele dá uma ideia que naquele momento não serve, é um insight que naquele momento não serve, mas que futuramente vai se encaixando, você entendeu? Porque tudo é assim, a gestão pecuária ela tem que ser vista dentro daquela específica propriedade. Não dá para você pegar um modelo, vou pegar um modelo lá de São Paulo, do Mato Grosso, vou tentar aplicar aqui, não dá certo. Sim. Porque cada propriedade tem as suas peculiaridades. E o nosso país, devido a essa dimensão continental, dentro do próprio estado você tem diferenças, então tem muitas particularidades. E quanto à norma, o produtor rural muitas das vezes ele era muito, a região não pensava muito nessas normas. Quando se tornou a vacinação de febre aftosa obrigatória, era a vacinação pública, compulsória, porque o produtor não vacinava. Mas com o tempo, a maioria dos produtores se conscientizou que a vacina poderia trazer um benefício logo ali, e já está chegando, 2026 está aí, esperamos que ele chegue realmente. Então ele passou a vacinar. Há produtores que não vacinavam, há produtores que não vacinavam, mas se a gente pegar o percentual, ele é muito pequeno. Sim. Então a maioria absoluta dos produtores cumpre com as normas. Então, consequência dessa vacinação, reconhecimento com vacinação. Manejo adequado, vem aí o SEM. Então, às vezes, não é criar isso como obstáculo, às vezes é encarar, porque muitas das vezes os produtores por si só eles não conseguem se organizar sozinhos para garantir esse status, e às vezes quando os mecanismos que se tem é exatamente para isso. Então imagina se os produtores conseguissem se auto-organizar para esse reconhecimento de livre sem vacinação, é algo fantástico, mas eles não conseguiram, mas eles foram o ponto-chave para o sucesso. A partir do momento que eles internalizou que aquele mecanismo dos governos federal e estaduais era o processo, esperamos aí, tem alguns estados que já conseguiram, o país, esperamos que o Brasil todo em 26 consiga, porque a conscientização do nosso produtor, ela é fantástica, ele cumpre os mecanismos, lógico que tem ali vários contextos, conceitos, as particularidades, mas de modo geral, ele atende a essas demandas. Muito bom, professor. Encerramos já o nosso tempo, o assunto é extremamente agradável, tinha outras perguntas para nós, mas vamos deixar para o segundo episódio. O professor Gervais também tem cadeira cativa aqui, fica à vontade, se o professor quiser lançar algum ponto específico sobre esse tema muito rico que é a pecuária brasileira, e esses cenários, eles sempre são dinâmicos, né? Sempre mudam bastante. Espero recebê-lo novamente aqui em 2025 e 2026, o ano que vem, você já possa vir aqui e já relatar como é que está sendo Minas Gerais nessa transição, né, com a vacina e sem a vacina a nível internacional, como que Minas Gerais pode avançar nesse ponto. E por fim, um recado para o nosso produtor rural, principalmente para o pequeno e médio produtor daqui do nosso coordenador do IMA, Instituto Mineiro Agropecuário, aqui em Unai. Vamos lá. Então, eu agradeço aí, Rafael, a participação. Tenho cadeira cativa, creio que voltarei, terei novas informações aí sobre esse andamento ou novos convites, como também sou da academia aí. Fala de vários assuntos. A academia pode colocar o episódio de 3 horas, né? Não vamos falar aqui na academia porque tem muita coisa aqui. Mas vamos... Tecnologia, é difícil o assunto que o professor não saiba, né? Mas a gente vai trocando ideia, né? E fica uma coisa bacana. E aí, um recado aí pro nosso amigo produtor, filho de produtor, neto de produtor, irmão de produtor, porque aqui na nossa região é difícil alguém que não tem alguém que tem ali uma pequena propriedade. Então, tem alguma dúvida aí, tem algum problema lá, procure a gente lá no IMA. O IMA está à disposição nos seus escritórios para atender o produtor. E vamos fazer dar certo o que já está dando certo, que é o nosso reconhecimento. Mantenha as suas atualizações de rebanho anual em dia. Em caso de dúvida, procure as nossas unidades. Estaremos lá à disposição. Temos 8 unidades aqui na região. Aqui em Unai a gente tem uma unidade, tem um escritório aqui para atender vocês. Então, tem dúvida, o IMA é um parceiro do produtor.
é um órgão de defesa, a gente trabalha com fiscalização, mas a gente é um parceiro do produtor. É tanto que quando vocês vão nas nossas unidades, tratamos vocês da melhor maneira possível, porque vocês é parte do sucesso do nosso trabalho. O produtor sabe que não é só fiscalizar, é informar. E a transparência ativa que vocês fazem, eu vejo propagandas assim, avisos, informação na rádio, eu vejo vocês indo em todos os canais, na internet tem as informações precisas. O site do IMA é muito didático, atualizado, fácil, operável. Quer dizer, não tem desculpa para não seguir o que está ali colocado. Está na mão hoje do consumidor. E se tiver dúvida ainda, tem todos os agentes ali prontos para responder. Quer dizer, não é só fiscalização, precisamos temer, né? A presença e o acompanhamento, o monitoramento do pessoal do IMA, que é um importante mecanismo aí ao lado do produtor. Exatamente. Parabéns, professor, pelo trabalho. Obrigado pela presença. Estaremos juntos aí em outros episódios. Agradeço. Valeu.